nossos olhares, a maior exposição do mundo, que reúne este ano 150 países para abordar desafios globais e promover intercâmbio cultural e tecnológico, a Expo Osaka. E quem esteve lá e chegou ontem, isso mesmo? Chegou ontem? E chegou ontem! Ela que é sócia e diretora comercial do Grupo Bueno, já esteve em nosso palco e vai voltar, Leila Bueno. O Japão por si só foi todo muito diferente, mas antes de falar da Expo, eu acho importante a gente contextualizar. Quando o Sérgio sugeriu da gente falar de Osaka, entendo que é um evento que esteja acontecendo agora, um dos eventos mais importantes, de maior grandiosidade, de alcance, por se tratar de um evento mundial. E se vocês puderem, ainda dá tempo de ir lá. Ele vai até outubro. E aí o Sérgio falou, e aí vamos falar? Não vamos falar? Eu falei, vamos falar, a gente vai dar tempo da gente falar um pouco. E essencialmente ter esse espaço aqui vem muito de encontro com o nosso papel. É isso que eu quero começar uma apresentação muito rapidamente. A maioria das pessoas conhece a gente através da Bueno Arquitetura Cenográfica, mas acho importante a gente enaltecer o papel de educadores e multiplicadores, que é o que a gente faz pela Arce. A Arce é a nossa plataforma de educação. Quem teve a oportunidade de visitar a gente ali, estar aqui hoje, trazer o que a gente vai olhar lá fora é extremamente importante para o nosso papel como multiplicadores, e é isso que a gente faz através da nossa Educação e Arquitetura Cenográfica, e muito desse nosso papel de educação acabou trazendo a gente nessa quase que uma obrigação de buscar mais do que nunca inovação, buscar novidade, buscar tendências, buscar o que está acontecendo. Eu e o Bueno, a gente gosta muito de viajar para que a gente possa se inspirar, para poder fazer essas coisas diferentonas, mas a gente agora tem aqui uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E aí, falando de uma Expo Mundial, por que a gente escolhe ir para uma Expo Mundial, né? Mas antes de escolher, o que é uma Expo Mundial, que a gente tem percebido também que as pessoas têm pouco contato com uma Expo. E desde que a gente foi para Dubai, que seria 2020, acabou acontecendo em 22, foi a Expo, eu acho que de maior grandiosidade territorial. Eu e o Bueno combinamos, não vamos mais faltar em nenhuma Expo. Se a gente conseguir, vamos em todas. E lá a gente determinou que a gente ia para Osaka e deu certo. E as Expos Mundiais, elas acontecem a cada 5 anos e é uma conversão de tecnologia, de tendência, é uma união de conexão, onde os países se apresentam. Acho que a Rose vai falar um pouquinho também do que é uma Expo, e elas, com esse encontro de países, elas permitem que a gente tenha acesso num único lugar a uma grande informação de tendências, de tecnologia, de conexões humanas. E aí a gente tem a nítida certeza de que lá é um lugar, de fato, para a gente conseguir buscar um pouco do que está acontecendo nesse mundo e o que está acontecendo no futuro. A Expo de Osaka tem uma apresentação aqui, eu vou deixar vocês olharem e vou falando um pouquinho. Deixa vocês ouvirem um pouco. Essa é a planta de lá, é o que a gente vivenciou e presenciou. Eles construíram essa ilha e construíram todo esse espaço, toda essa cidade para receber a exposição. São 191 pavilhões, 150 países participando. Cada espaço desse é um pavilhão a ser visitado. É de uma grandiosidade territorial, gente, enlouquecedora. Esse é o grande ring, a grande construção que foi feita. Eu vou falar dela um pouquinho, para que servisse de acesso para a gente se locomover, para a gente se abrigar da chuva, para a gente fazer as interligações em todos os pavilhões.
a maior construção em madeira já feita pelo ser humano. É o grande ring. Mas eu preciso correr muito, já estou ligada no meu tempo. E a temática da Expo Osaka 2025 é projetando uma sociedade futura para nossas vidas. E a partir daí a gente vai com um olhar, por que será que a gente vai visitar uma Expo, né? Por que a gente traz uma temática dessa e por que a gente está lá? Porque de fato é um evento efêmero, é muito parecido com o que a gente faz, mas ele se propõe a deixar um legado. E é o que a gente faz. Ele é um grande laboratório criativo para a gente, idealizadores de eventos de todas as formas, idealizadores de espaços. E a gente vai com esse olhar investigativo, alguma forma, sabe, de se inspirar e de aprender, entender o que está sendo feito, o que está sendo proposto e o que a gente de fato pode fazer uma leitura e trazer aqui para a nossa realidade. E quando a gente fala de futuro, que foi o que o Sérgio propôs, né, vamos falar de futuro. O que será que a gente está se preparando? Como a gente está se preparando? E nós descobrimos nessa nossa investigação em Osaka que o futuro, de fato, é sobre a gente. É sobre pessoas, é sobre espaço como ferramenta. E a nossa análise foi muito contextualizada de forma espacial e de fluxos. Porque o nosso aprendizado na boa arquitetura cenográfica está sempre muito ligado à arquitetura. Nós somos arquitetos e urbanistas. E quando você se depara com um evento dessa grandiosidade, a gente vai muito com esse olhar do urbanismo, que tem muito a ver com fluxos, projetar para as pessoas, infraestrutura, eficiência, sustentabilidade, tecnologia, mas acima de tudo que conte uma história. E foi muito isso que a gente percebeu. Que quando se pensa numa Expo, se pensa acima de tudo num lugar receptivo, mas que esteja acima de um evento de negócios. Acima em que sentido? Que prevaleça as relações interpessoais. E ele passa a ter uma característica muito mais de parque de diversões do que necessariamente de um pavilhão de troca de negócios. E esse parque de diversões, a gente sabe que ele busca, mais do que nunca, gerar experiência, gerar legado. O principal objetivo que a gente pensa em espaço, que é com que as pessoas se sintam recebidos, que tenham uma atmosfera a ser sentida, a ser curtida, e que ele possa permitir um residual importante. Então, os espaços e todas essas subdivisões que a gente percebeu ali, eles acabam contando, suportando uma narrativa, uma história. Ouvimos isso no painel anterior, que cada país, muito sobre, principalmente relações, experiências, e cada país ali tem uma competência, uma legitimidade de contar a sua história, de trazer alguma maneira das pessoas sentirem efetivamente o que está sendo pensado para o futuro, e a gente faz uma interligação inevitável, e não tem como não fazer, falando e privilegiando o nosso negócio, que é a arquitetura cenográfica, que é pensar no espaço que recebe as pessoas, que é pensar na experiência que vai ser vivida, e a gente faz essa relação da arquitetura cenográfica, que é sempre fundamentada nesses 4 atributos, que é o conceito, a funcionalidade, a técnica e principalmente a experiência. A gente enxergou tudo isso muito forte, tanto na Expo Dubai, quanto essencialmente agora na Expo de Osaka. Então eu trouxe alguns cases, eu trouxe para fazer uma relação e deixar alguma sementinha para vocês de coisas que mexeram muito com a gente. Para vocês terem uma ideia desses 191 pavilhões que você pode visitar, porque tem pavilhões que também são de negócios, a gente até visitou de uma universidade, tem pavilhões que são do próprio país, de países são 150. Desses 150 nós conseguimos visitar 27 pavilhões. E para vocês terem uma ideia, a gente se internou na Expo durante 7 dias. A gente ficou lá dedicado a fazer nossas investigações, os nossos experimentos. Esse primeiro foi o da França. Eu elenquei 4 para mostrar para vocês, para compartilhar. Foi o pavilhão da França. E aí, gente, só a própria construção do pavilhão é uma coisa muito louca e muito inspiradora. Claro que é uma concorrência entre um e outro visualmente, infraestrutura, experiência. E esse da França chamou a atenção por N motivos. Mas o grande motivo dele ser um case para eu trazer para vocês é essa relação
com a cocriação que eu falo um pouquinho mais para frente, mas eles utilizaram marcas importantes e fundamentais francesas para compor todo o pavilhão deles. Então a Louis Vuitton foi muito presente. Eles fizeram todas as intervenções cenográficas para contar esse storytelling do próprio país, usando essa parceria, essa cocriação. Então a gente entendeu que ali teve uma junção estratégica muito inteligente de patrocinadores, se fosse trazer para a nossa realidade, de construir esses espaços experimentais, experienciais, que realmente deixasse esse legado tanto do país quanto da marca e fizesse com que as pessoas pudessem ter uma imersão com a marca e com a história e com a narrativa que eles estavam tentando trazer. Aqui foi com a Christian Dior, eles fizeram essa exposição magnífica, extremamente sensível, e a gente vê, claro, um acervo técnico muito potente em curadoria, em montagem, de uma delicadeza, de um profissionalismo que a gente fica ali tentando absorver o que a gente pode trazer para cá, né? De tudo que foi falado nesse painel anterior, do tempo, do budget, do planejamento, do que a gente faz. Mas essencialmente, eu vou repetir um pouco isso, vocês vão ouvir até o final. A cocriação. Como é importante a gente se juntar, a gente cocriar, a gente poder desbravar um briefing com cabeças multidisciplinares da forma mais potente que a gente pode ter, juntando cabeças e inteligências. Aproveitei também esse case da França, porque essa foi uma das tecnologias que mais chamaram a nossa atenção. A gente nunca tinha vivenciado esse tipo de instalação. É uma composição de LED, o Bueno ficou tentando interpretar, ele já está fazendo a tecla SAP, que ele tanto fala, e fala como que a gente pode levar isso para o Brasil e fazer. Realmente parecia que a gente estava dentro de um Matrix. Você foi nesse pavilhão, Rô? Da França? França. Essa foi uma das coisas mais diferentes que a gente viu lá, essa instalação. Foi algo de fato muito potente, tecnologicamente falando. Ele é exclusivo, a gente pode pensar que o conteúdo foi traduzido fisicamente, essas correntes. Olha, eu estou já querendo dar aula da instalação, não é sobre isso, né? Não é Axie. Vamos continuar, mas fica aqui que isso também foi uma das tecnologias que a gente viu muito diferente. Estados Unidos levou a gente, além dessa arquitetura belíssima do pavilhão deles, levou a gente para uma imersão extremamente impactante. A gente já tinha passado por vários ambientes, é que eu não ia ter tempo de passar inteiro, e eu já estou falando mais rápido, vocês estão percebendo? Essa imersão também ela foi muito surpreendente pelo tamanho, pelo pé direito, pelo impacto que foi isso e principalmente pelo conteúdo e pela tecnologia utilizada. Então a gente foi transportado, nós fizemos realmente um lançamento, a gente participou como se a gente estivesse dentro do foguete num lançamento. Singapura foi de uma delicadeza também arquitetônica, mas aí esse case me deixou bastante impactada, gente, porque existia muita coisa analógica, tinha muito material e é muito do que a gente sabe fazer bem aqui no Brasil, né? Nós somos muito talentosos com isso, somos muito artistas na nossa área. E aqui foi uma junção de elementos recortados e a gente vai identificando, você já vai fazendo aquela leitura, isso eu sei o que é, isso eu sei como faz, que bacana, mas claro, isso daqui é um recorte muito pequeno de toda a história que estava sendo contada dentro de cada pavilhão. Tudo isso tinha olha o Bueno lá, ó, catando um pedacinho, só falta pôr na língua, sabe? Você saber qual a temperatura do material, é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente está investigando. Mas tem muito da gente observar isso e tentar trazer para os nossos clientes. Como que a gente adapta, qual foi o grande impacto? Mas tudo permeando através de um storytelling. Tem uma narrativa, nada é em vão. Agora esse foi o nosso queridinho, né, Bueno? Quiet foi uma... Claro, eles têm dinheiro, né, gente? Não estamos nem podendo falar sobre isso. E ele começou de uma forma até meio mambembe. Eu falei, nossa, será que eles colocaram o papel alumínio? Era bem alumínio, assim, era bem um material completamente diferente. Vamos seguindo. E claro, com muita tecnologia. Quiet foi uma junção de tecnologia, de imersão, de sensibilidade e de defesa da nação. E eu acho que a gente ouviu hoje um pouquinho aqui sendo falado também no painel, o quanto o nosso país é rico e quanto a gente se apropria muito da região quando a gente está fazendo um evento.
E esse valor que cada país dá nesse momento de uma Expo, aproveitando o que eles têm de melhor de matéria-prima, de história, de visual, de forma, de textura, de aroma, é uma imersão tão potente que a gente vive numa Expo, que a gente até precisa de um tempo para poder processar tudo isso e entender de fato como a gente traz isso para o nosso negócio. Quite teve, pelo menos ali tem uma planta, ele teve aproximadamente 8 ambientes, se eu não me engano, onde cada um tinha uma quantidade significativa de intervenção, contando toda a história. As pessoas de fato estavam aproveitando, a fila de espera para esse era muito grande, sem falar isso, a gente fica muito tempo na fila. E eu acho que a gente percebe que utilizar esse argumento do próprio contexto do país, ou do próprio contexto de uma empresa, ou do que a gente está fazendo, contar as histórias de dentro do nosso cliente, isso é fundamental às vezes para você transformar isso em espaço físico. Aqui a gente viveu uma experiência impressionante. Deixa eu tentar ver se a gente... Que pena, eu vou ter que correr. Mas ali a gente passou por uma imersão mapeada, um pavilhão, gente, que era maior do que isso daqui, tinha banco para todo mundo sentar, e a projeção foi redonda no teto e todo mundo pôde fazer uma viagem. Aprendizados importantes, as interatividades e as imersões, senso de comunidade, tradição e inovação. Eu acho que a maioria desses 27 pavilhões que a gente visitou, todos traziam a tradição para depois falar da inovação, um respeito à essência e da onde se vem. Muita união, o próprio ring, o sinal, esse símbolo que vai ficar como legado desse espaço, fala dessa união, sustentabilidade, conexão, passado e futuro e fazer juntos. E o nosso pensamento projetual espacial como aprendizado, muito planejamento, tecnologia alinhada com o analógico, equipes multidisciplinares, cocriação, e muito pensamento projetual e espacial. Esse olhar sobre os projetos e espaços para a gente foi um grande aprendizado, e a gente sabe que muitas das mensagens que passaram por ali, a gente foi em 2 grandes pavilhões que mostraram uma maquete de Smart City. Eles estão numa busca, falando em futuro, que a gente consiga ter uma tecnologia suficiente para simplificar e facilitar a nossa vida, para que de fato a gente possa ter tempo a se dedicar àquilo que importa. É isso, muito obrigada. Esse QR Code é do nosso site, se vocês quiserem acompanhar a gente. Obrigada.